o DWRcast, eu sou o seu host, Fred Pavão, e aqui ao meu lado está ela, que não está de brincadeira, Thais Alves. Essa menina tá de brincadeira. Meu Deus, é por isso que você tava cantando essa música? Sim. Ele tava cantando essa música aqui e gente, ele tá me zoando, né? Não é possível. Não, era a abertura, olha só. Sim, esse Cara, episódio me traz muitas coisas musicais. Várias referências, Sim, né? sim. É isso aí, gente, hoje é dia de revisar The Celestial Toymaker. A gente tá falando desse arco faz Cara, anos. É porque Celestial Toymaker é um chegou arco que a eu hora. gosto muito. Sim. E de novo, né? O Fate de toda a Recon, né, cara? O destino de toda a Recon. Infelizmente. É triste ser Recon, mas É esse pelo menos triste tem um episódio. Ele tem o último, né, episódio que você só consegue entender se você viu os outros. Ou seja, né? Ou seja, basicamente, Parece quem tá aqui hoje, não entender nada. Pois é, pessoal, a gente veio revisar aí esse arco que é super bacana. Ele tem a ideia por trás dele é super legal. Ele foi feito ali legal. com orçamento super baixinho, mas conseguiu fazer uma coisa bem bacana. O plot é legal, mas infelizmente a gente tem aí 3/4 do arco perdido. Parabéns por mais essa, hein, BBC? Obrigada, BBC. A gente te adora quando você faz essas coisas. Quando você deixa um ano em ato a série também, a gente te adora. Quando você tira minutinhos de cada episódio, que você promete que vai ser maior. Ou quando você não comercializa direito a série aí pros outros países, quando né? Quando você tira dos streams dos outros países, assim, do nada, você avisar. Assim, do nada, pá, saiu. Pois é. Mas enfim, mas a gente veio hoje aí pra revisar pra vocês Celestial Toymaker em mais essa Podcast Friday, já fazendo aí, me adiantando caso de algum problema. Vocês podem ter notado que o nosso site estava passando por umas instabilidades. É verdade. Então, vamos torcer para realmente esse podcast da Podcast Friday estar saindo na sexta-feira. É verdade. Mas, assim, no momento em que o site voltar, ele estar indo ao ar, claro, sendo na sexta-feira, vocês não vão ficar sem ter o review de vocês da série clássica sem dessa dúvida, semana. Sem dúvida. Mas antes da gente ir pro review, vamos lá para a nossa Celestial Toy Room, onde a gente lê nossas cartinhas. Vamos lá. Já que a gente tá aí hoje nesse clima de brincadeira, né, por conta do Celestial Toymaker. Era brinks. Isso é uma coisa que eu realmente brincava disso quando era criança, tá? Isso não é zoeira por conta do nome do episódio, não. Vamos lá. A gente tinha, tanto eu era criança quando você era criança, a gente tinha os nossos avatares que jogavam cartas pra cima, né? Claro! Tinha a Xuxa que jogava cartas pra cima, os Trapalhões jogavam, a gente sempre lembra disso aqui, né? O tempo todo. E era uma coisa que eu fazia, às vezes, quando eu era criança, né? Filho único, na época, quando não tinha meu irmão ainda. Eu também, gente. Eu pegava um monte de papel velho que tinha claro. e ficava brincando de jogar pra cima. Direto! Pra pegar, tipo, peguei a carta da Xuxa. Pra imitar os Trapalhões, cara. E quem diria que depois de todos esses anos eu ia fazer isso de forma virtual aqui pra vocês no DWRcast, não é verdade? A gente tinha que abrir uma caixa postal e fazer isso de verdade. Vamos abrir, a gente passa pra vocês não, e aí cara, a gente, eu vou falar. Joga as cartinhas pra cima. Eu não ia fazer ninguém escrever carta à mão pra mim, não, porque essa semana no trabalho eu tive que escrever umas cartas à mão pra você ver. Voltamos pro século XV. Mas eu gosto da arte de escrever cartas à mão. A gente escreve um pro outro cartas à mão. Hoje em dia, no começo do namoro a gente até fazia, né? Hoje em dia, raramente a gente... Mas no começo a gente escrevia bastante, sim. Sim, no começo a gente escrevia bastante. Mas enfim, a gente tinha uma época que tinha também lance de paintball, né? Aquela galera que a gente escrevia... Mas eu nunca tive no meu colégio paintball. tinha um esquema que era assim, a gente escrevia e trocava carta com um aluno da tarde. Isso era da tarde com da manhã. Eu nunca tive a experiência de paintball. Era bem bacana, Quer dizer, cara. Eu escrevia carta pra minhas primas, minhas amigas, mas só assim. Enfim. Enfim. Escrever carta era legal, mas essa semana eu tive que escrever carta lá no trabalho. Pra levar pro sindicato, mó trampo, e a minha mão ficou doendo. Eu tive que escrever 3 vias da parada. Quando desacostuma é foda, né? Enfim, mas hoje a gente vai falar dessas cartas virtuais. Sim! Aí, referentes ao nosso último review da série clássica, que foi o review de The Ark. Exatamente. O arco chamado Arca. A Arca. Sim. E o e-mail aí dessa semana vem diretamente do Ian Sintra. Oi, gente, sou o... Eita. Oi, gente, sou o Ian Sintra e esse é meu primeiro e-mail pra vocês. Mas já ouço o podcast há anos, então você vê, tomou coragem. Sim. Tomem coragem pra escrever pra nós. A gente tem recebido alguns e-mails. Ou percam a preguiça, né? Eu não sei se foi ele que falou, se foi algum e-mail de review da Moderna, que a pessoa falou assim, eu escuto já há um tempão, mas aí eu ficava com preguiça, e aí eu fui mandei dessa vez e eu tô mandando sempre. Tá vendo? Sim, assim que tem que ser, gente. Sim. Confesso que ainda não comecei a assistir a série clássica, não do começo. Só vi um arco do Quarto Doutor e talvez depois comece pelo primeiro, mas por enquanto estou assistindo, entre aspas, pelos episódios do podcast. Legal, bacana. Olha, a pessoa assiste a série clássica através do podcast. Nos comentários. Que isso interessante. Isso é bacana. De novo, né? A gente não cobre todos os aspectos do episódio. A gente faz um review, né? Não é uma coisa
cena a cena. Cena a cena. Mas dá pra ter uma noção muito boa. A não ser quando é Recon, a gente consegue... Quando é Recon, a gente faz mais Mas também não chega a ser cena a cena. A gente sempre recomenda assistir, mas que assistir, legal, né, sim, isso? É bacana isso. É bacana. O ruim é que ele vai ver os Dark Lord tudo com spoiler, né? Se ele tiver memória boa, lascou. Ah, mas então, às vezes ele gosta de ter a experiência Sim, completa, tipo né? mãe vendo novela, né? Nossa, Compra sim. Tititi, lê o que vai acontecer daqui a um mês e depois Tititi assiste. e Minha Novela. O nome da revista é Minha Novela. Olha aí. Esse, enfim. no caso, é o nosso episódio. Né? Isso. Posso estar fazendo um mau juízo, mas achei que o Doutor e os Companions foram meio hipócritas nesse arco, olha só. Do The Ark, no caso. Isso. Eles trataram bem os monoides durante a primeira parte, Sim. mas não fizeram nada quanto serem escravizados pelos humanos. No fim, deixam como tá e simplesmente vão embora. Ok. Mas aí, após eles viajarem pro futuro e encontrarem uma situação inversa de humanos sendo escravos, aí sim eles querem acabar com a escravidão e formar uma revolução, mesmo que no fim se dê uma mensagem positiva de que as raças devem viver em harmonia, ainda assim me soa bem hipócrita. Olha Eu aí. acho que se eles tivessem chegado no futuro, encontrado os monoides ainda escravos, eles não teriam feito nada como antes. O problema não era escravidão em si, porém humanoides serem escravizados. Olha, Ian, eu vou te falar. Eu já vi The Ark algumas Excelente vezes. ponto. Eu nunca, Nunca todas as vezes que eu vi The Ark, não foram poucas, tinha me ligado disso. Você abriu abri os olhos. os meus olhos, cara. Não, de verdade. E faz todo sentido. É bizarro, Porque, cara. inclusive, a gente chega a comentar que o doutor trata super bem os monoides no primeiro E o Senhor arco. Invisível também. E isso... É. Só que eles estão sendo No escravizados primeiro esse arco, não, no tempo primeiro todo. episódio. Nos Dois dois primeiros episódios, né? no começo do arco, Na né? metade do arco. E aí, 700 anos depois, quando os humanos são escravizados, aí é problema. sim... Ah, não. Ah, não! Isso é vacilo Olha, mesmo. Ian, Parabéns. cara, eu fiquei Parabéns. impressionada, porque ninguém se ligou nesse negócio. Caraca, ótima atenção, cara. Excelente! Realmente, cara, eu não tinha me ligado e faz todo sentido, né? Faz todo sentido. Você falou... Sou hipócrita, a verdade é essa. Depois que a sim. gente pensa nisso... Pra caralho. Mas é complicado, né? Você vê que, tipo, eles só se incomodaram a ponto de mudar um status quo, porque você pode falar, ah, não, mas eles não fizeram nada quando os monoides eram escravos, porque já era a situação ali, sempre foi assim. Mas os E outros daí? que estavam só há 700 anos não é pouco, entendeu? E eles falaram, ah, não, tem que parar com isso. É muito É, louco, realmente cara. é um detalhinho Você que abriu ainda- os nossos olhos pra essa Ótima questão. reflexão, Ian. Muito bom. E olha, realmente não tinha notado. Sim. A segunda coisa que eu queria comentar é sobre a teoria de que o primeiro doutor e o nono doutor estariam vendo o mesmo acontecimento que é o fim da Terra. É, a gente explicou, né, que no The Ark a gente vê ali Isso. a Ark, ela tá saindo da Terra com todo mundo que tava na Terra, todos os animais, né, Porque a miniaturizados e Terra tudo. vai ser destruída. Exatamente, ali são os últimos momentos da Terra. E a gente também vê os últimos momentos da Terra lá em The End of the World, lá o segundo episódio da série Isso. moderna, com o Nono e com a Rose. Com a Rose. E a gente falou no review de The Ark que esses dois doutores estariam vendo o mesmo evento de perspectivas diferentes. Isso. E aí ele fala assim, ó. O que infelizmente não encaixa, pois o The Ark se passa 100 milhões de anos no futuro e o The End of the World é 5 bilhões de anos no futuro. Então, meu caro Ian, quando a gente tinha feito o review, né, lá, quando a gente gravou e tudo mais, a gente levantou também essa hipótese de ser alguma coisa que a própria série estava se atropelando. E é aquilo, né, cara? A série dura muito tempo e pode vir a acontecer um atropelamento ou outro. Esse caso não é um deles. Veja, entenda nosso ponto aqui. Vamos lá. Ah, mas o primeiro doutor, ele tava em 100 milhões, né? E o nono tava já em bilhões. Isso. Só que se você lembra bem, o ano lá em The End of the World não é 5 bilhões. É tipo, 5 bilhões barra maçã, tipo, é uma contagem mó louca que nem é só com um número. E que nem existe na vida real. Não, vai que no futuro existe, a gente não sabe. não. E no primeiro doutor, eu não sei se você lembra bem também, que quando eles chegam lá na Arca, o cara fala, a gente tá no 57º segmento do tempo. Aí, no que o primeiro doutor responde? Ah, então eu acho que nós devemos estar aproximadamente no ano 100 milhões. Isso. Ou seja, ele não tinha certeza de que ano ele tava ali. Ele calculou Ele chutou, por cima. Ele fez o que a gente chama carinhosamente de Chutômetro. conta de padaria. Isso. E fez errado. Exatamente. A gente sabe que o doutor não é imune de erros, né? Ele erra, ele não sabe nem pilotar a tarde direito. Pois e aparentemente ele não é tão bom em matemática assim também. Mas é compreensível porque... Até porque ele viaja no tempo, né, coitado? Exato. É É compreensível perdido, né? porque ele vive viajando no tempo. Não é a contagem da idade, entre aspas, do planeta dele.
é de um outro. É de outro planeta. E a contagem dos anos nos eventos de The End of the World, ali com o nome do doutor, já tinham deixado de ser só números. Pois é. Então, assim, continua sendo o mesmo evento, o mesmo momento. É o mesmo evento. Só que a gente tem as explicações de que, As o primeiro doutor numerações, errou a isso. conta ali na hora de fazer a conta de padaria, e a contagem lá em The End of the World já é uma contagem maluca. Então, não. Um ato não anula o outro, um episódio não tira o outro do prumo. Exatamente. Só Sim. continuando aí com o e-mail dele, eu sinceramente não me incomodo, pois como outras franquias longínquas que curto, entendo que lá no início da série eles nem imaginariam que chegaria a tanto e que Sim. isso seria tão importante. Às vezes, por mais que a gente tente criar teorias, sempre vai ter umas coisas que não se encaixam direito mesmo, a menos que depois se crie alguma explicação mirabolante em alguma mídia para explicar, por exemplo, como a Terra chegou ao fim 2 vezes. Claro, a gente não é inocente de achar que, não, eles estão fazendo isso vendo todos os episódios. Não, eles fazem isso pra se livrar de dessas entrar em contradição. explicações. E Por isso vão que além. os anos são malucos, tipo, ano maçã, ano não sei o quê, pois é. 57º ciclo do Que tempo. é justamente pra não precisar ter uma explicação tão Mega detalhada. tão detalhada, tão objetiva. Outra coisa que eu queria levantar aqui, um ponto que não tem nada a ver, mas eu quero levantar. Uhum. Um ano é um ano terrestre, né? Ah, sim. Porque sim. assim, um ano em Vênus é menor Exato. e um ano em Galifrey só Deus sabe quantos Pera, dias tem. pensa- Cada planeta tem a contagem de um ano diferente, de um dia diferente. Aham, Então, sim, assim, sim. né, gente? Como é em Galifrey? Não sei também. A gente tá, claro, a gente tá sempre partindo do pressuposto de que estamos a contando contagem, na Terra. uma coisa que se fazia muito na série clássica, hoje em dia é difícil de ver isso. O doutor, quando falava a idade, ele falava, na contagem de vocês De eu tenho vocês. X. O segundo fala isso uma hora, ele fala, Que não em é a anos, dele. Que pergunta assim, quantos você tem? Ele Anos fala, terrestres, na né? sua contagem eu tenho, acho que ele chuta 500 e pouco, 400 e pouco, um negócio Isso, assim. então, né, tem essa tem tudo diferença isso. também. Mensurar em número é sempre É complicado. sempre complicado, Mais né? um ato não anula o outro. Pois o episódio tá certinho com o outro. No mais, obrigado pelos reviews. Vocês estão sempre presentes no meu trabalho como padeiro. Beijos. Olha só, ele é Caraca. padeiro. Que bacana, você acabou de falar Como aí da assim contagem de padeiro, né? Conta de padaria. Caramba, eu não olha aí. tinha me ligado. Olha aí. Caraca, que Olha, bacana. tá vendo? Você espera que você não faça esse tipo de conta assim, tipo doutor. Porque o doutor tá fazendo Não, mas um o estigma. E o doutor, ele tem essas de calcular. É mais ou menos isso e às vezes não é Olha aí. também. Cara, eu tenho uma coisa. Se eu fosse você, assim, não é por nada não. Eu muito assinaria esse meio como Ian Baker, porque tá pronto pra você usar. Verdade, você pode usar o Baker. O username está pronto, Ian. Use-o. Use-o. Se você é o padeiro, use o Baker. Sim, é que verdade. é maravilhoso, É uma na profissão verdade. muito maneira. Digo, enquanto pessoa que, Com certeza. que quase cursou O meu gastronomia. tio foi padeiro também. É mesmo? Que legal. Padeiro e confeiteiro, sim. Olha, eu vou te falar que eu sou um cara que gosta muito de cozinhar. E são poucas as coisas que são tão gostosas quanto cheiro de pão fazendo, cara. Nossa, cheiro Sério, de que pão profissão é maneira. incrível. Que Sim. profissão legal. Muito bem, muito obrigada aí pelo e-mail. Obrigada a todos que Sim. também mandaram e-mail. Lembrando aí que a gente sempre faz assim, quando tem a leitura, né? Sempre a leitura referente ao review, né? Então, review da série Isso. clássica, leitura da série clássica, moderna, série moderna. Antes de nós irmos para o nosso review, a gente tem também um pedido de desculpas, uma meia-culpa pra fazer pro nosso apoiador, que nós, né? Você sabe, a gente tem o Apoia-se, né? E a gente tem um apoiador chamado Cássio Raim Félix. Isso. Porém, Porém- a gente sempre ao fim dos podcasts tem aí, a gente fala o nome dos apoiadores. Erroneamente nós chamamos de Caio Raim Félix. Mil desculpas. Mil perdões. Mil perdões. Nessa edição de hoje já está corrigido. Cássio devolveu os seus 2 S como você tinha pedido Sim. no e-mail que você mandou. Muito obrigado pelo seu e-mail Sim. e desculpa qualquer coisa. mais uma vez. Sim. Podemos ir? Vambora. Separou, já guardou os brinquedos? Tá tudo. Opa! Não, Então fez eu errado, tirei tem que tirar os todos brinquedos. eles da caixa, espalhei pela sala inteira e vambora nesse Vambora, review então. de Celestial Toymaker. Então, finalmente, vamos aí pro review de The Celestial Toymaker, o 7º arco da 3ª temporada de Doctor Who série clássica. Sim, cara. E cada arco que passa é um arco a menos que a gente tem com o nosso querido Ian Harton. Ai, tá acabando. Ainda não tá muito perto, mas a gente já tá, Tá bem chegando. perto aí do final dele. Tá cara. chegando porque a gente já tá em Steven e Dodo. E depois que eles saírem, vem Ben e Ben e Polly, Polly, que já vai pro segundo doutor. Eles ficam só o finzinho, né? É. A gente já falou isso da última vez, né? Mas o primeiro doutor ele vai regenerar logo no começo da 4ª temporada. E a gente já tá Isso. chegando quase no fim Tá da quase terceira. lá,
tá quase Então, lá, assim, menino. comecem a desapegar da ideia de ver o Hartnell toda semana, porque já vai ser o Troughton. Ai, que Mas vai ser triste. bacana também. Mas ainda Claro, falta. eu Calma. adoro o Troughton também. Ainda É, falta. é complicado, né? A gente sempre fica nessa dor e desse felicidade. dilema, né? Pois é. Muito bem, temos aí esse arco com 4 episódios, televisionado. Não, na época existia originalmente 4 episódios, de 2 a 23 de abril de 1966. Caraca, que maneiro. Ele quase começou dia 1º de abril. Foi quase 1º de negócio abril. tem a ver com brincadeira, E né? a gente tá bem perto, porque, por exemplo, hoje a gente tá gravando 25 de abril. E o último episódio verdade. deles foi 23. A gente tá quase tá bem batendo. próximo. A gente Caramba. tá quase batendo aí Que legal. com as exibições É oficiais que nunca vai bater do porque a gente Dr. Who. faz um arco inteiro por semana, né? E exato. o arco rolava meses, às vezes. né? Exatamente. Então, não tem muito o que fazer. Talvez um dia ou outro bata, mas não vai ser sempre. Pois é. Essa é a estreia oficial de Ines Lloyd e Jerry Davis nos créditos da série. sim. Ines Lloyd como Safadores produtor e Jerry Davis como story editor, né, o editor de roteiros. Sim. Porém, eles já estavam ali envolvidos Eles estavam no em estágio, The Ark, né? Estavam ali, né, conhecendo, mas quando os você começa créditos... Dr. Who, você não começa do nada. Geralmente você trabalha um pouquinho com Isso. o seu antecessor pra pegar a mão da coisa, né? Isso, e aí, essa é a primeira vez que eles têm créditos oficiais Sim, na sim. série. Ines Lloyd é o cara que vai ser responsável pela regeneração aí, né? Sim. Ele vai ficar um tempinho aí na série, então é legal falar dele também. Ah, com certeza. E aí temos esse arco que, infelizmente, a BBC daqueles. fez o favor De, sei lá, de perder. usar pra apoiar a porta, sei lá, fazer coisa de Nossa, churrasco. qualquer coisa, menos, Usou pra fazer um churrasco na menos BBC. guardar. Foi queimar uma carne na BBC, jogou ali, Foi. faltou carvão, Foi botou junto, os rolos. foi junto, foi exatamente Fez isso a que eles Xoxana. fizeram. E aí, como todo episódio Entendeu? de... Fez a Xoxana? Fez a Xoxana. Sacou? Ó, Tarantino fans, vocês entenderam isso aí. Então, como todo arco de Recon, a gente vai tentar fazer um en passant, né? Um resuminho. Pra fazer dar aquela viagem por cima, assim. É. Lembrando que esse arco, né, a gente já falou agora na abertura, mas é bom repetir, são 4 episódios e a gente ainda tem um episódio, O ele não é último. completamente perdido. A gente não tem nem o 1, nem o 2, nem o 3, mas tem Que o bom. 4. Ou seja, você vai só ver o final. Só, faz sentido nenhum. Exatamente. E se você vê só aquele episódio, você não serve pra entende nada. Você não entende nada que eles estão montando a pirâmide. Aí os outros estão brincando. Quem é aquele cara? Os outros estão brincando de Monopoly lá, gigante. Tipo, o que tá acontecendo? E as partes mais legais estão nos outros episódios. Tipo, Sim. esse último episódio é só fechamento mesmo. O primeiro e o segundo são os que tem as coisas mais maneiras. mais bacanas. Então vamos lá, né? Episódio por episódio. De novo, gente, não é cena por cena. A gente só vai Contexto geral pro contexto dar geral. um resuminho. Você sabe como é que é, já? A gente viu aí, né, no final de The Ark, que o doutor tava desaparecendo, tava ficando invisível. Exato. E aí os companheiros até questionaram, nossa, será que é porque você ficou muito tempo com o Senhor Invisível? E aí ele fala, não, é pior, estamos em risco de vida. Risco de vida, é muito pior, não sei o que, não sei o que lá. E aí, o que acontece é que no primeiro episódio eles saem da TARDIS e eles já encontram aí o Celestial Toymaker. É que ele já sai na Celestial Toy Room, né? Já direto no mundo do Toymaker, né? Celestial Toymaker é aí interpretado pelo Michael Gough. Não sei como pronuncia direito. Gough. Mas pra galera aí que regulou na cidade, você deve muito bem lembrar dele, porque ele é o Alfred dos anos 80/90, né, cara? Isso. Ali que fez os filmes com o Michael Keaton. Batman o Retorno, Batman Forever. Os Batman E da nossa Batman época. e Robin. Batman do finalzinho 80 de e 80 90. até 90 e pouco. O Alfred, esse foi o nosso Alfred, Foi né, o cara? nosso Alfred. E aí, em uma nota pessoal, eu acho esse ator muito, mas muito parecido com o Timothy Dalton. Tanto que quando eu vi o Timothy Dalton fazendo o Rassilon, eu já tinha visto... Ai, meu Rassilon! Eu já tinha passado por Celestial Toymaker. E aí eu fiquei naquela, não, ele tinha que voltar com o Toymaker, porque eu voltava com o Rassilon. Pois é. Eu particularmente acho que ele parece aí o Nimoy. Ele parece uma mistura dos dois. Né? Que é o Spock da série clássica de Star Trek. E o Michael Gough, ele morreu em 2011. Ele faleceu já em 2011, aos 94 anos Bem de velhinho. idade. E uma curiosidade legal, já que a gente tá falando dele, né? Vamos sim. puxar esse gancho. Sim. Ele nasceu em 23 de novembro. Olha isso. Junto com a série. bacana. Só que ele é de 1916, mas ele fazia aniversário com a série. A série o que fazia aniversário com ele, na verdade. Olha, exatamente. Então tem essa coincidênciazinha aí do ator e da série, não é verdade? Sim. Então vamos lá.
Vai. Eles Saíram aí na Celestial da Toy Room, tarde beleza. direto pra Celestial Toy Room, que é como se fosse o mundo do Celestial Toy Maker, né? Que ele cria é o e universo ele dele. ele é o mestre soberano ali. É tipo um universo de bolso dele, onde ele Isso. controla tudo. A E gente ele não tem... aprisiona as pessoas lá e faz elas jogarem os joguinhos dele. Sim. E se elas ganham o jogo, beleza. Se elas não ganham, elas ficam presas lá pra sempre. Uma particularidade bacana dos poderes do artesão, isso é uma coisa bacana, né? A gente não tem uma tradução oficial Não tem. para Celestial Toy Maker no Brasil, porque não foi comercializado nada dele em PTBR. Não. Porém, Não chegou eu, Fred aqui. Pavão, como conhecer aí dos universos Conhecer. expandidos, muito lá atrás, eu digo assim, quase 10 anos atrás, eu tava brincando de traduzir HQ Doctor Who. E aí eu cheguei na primeira HQ do 8º da Doctor Magazine. Bacana. Endgame, que chama. Que o vilão é o Toy Maker. O Toy Maker, sim. E eu quebrei a cabeça, eu cheguei a um consenso ali de como deveria ser A o melhor nome dele palavra, né? Até porque a gente não tem brinquedeiro. em português. Brinquedeiro não Então existe. eu convencionei que é o artesão celestial. Com certeza. A gente sabe que artesão é uma coisa bem ampla, Sim. mas eu Mas acho o artesão pode fazer brinquedo? que é um termo que funciona legal Sim. com o que ele faz. E a Celestial Toy Room eu lembro que eu deixei como a sala de jogos celestiais. Eu acho- Celestial, a sala é. de jogos celestial. Acho que é uma tradução excelente, com certeza. Você enquanto tradutora? Ah, Você dá seu selo de tá aprovação? aprovado, tá aprovadíssimo. Ok, eles saem na sala de jogos celestial. Isso, exato. E logo assim que eles chegam, eles veem que o Toy Maker ele tem uma casa de bonecas Sim. e 2 palhaços de brinquedo. E Creepy pra cacete. nada creepy, né? Não, Palhaço. Palhaço. Já começa. Palhaço... It, né? Pode crer. Começa daí. E aí, ele faz a magia dele lá e esses palhaços que eram de brinquedo se transformam em pessoas de carne e Sim, osso de pessoas palhaço. tamanho normal. Mas é palhaço de verdade ou é só fantasiado de palhaço? Eu acho que... Aí já não sei, tô com medo já dessa história. Que você tinha medo de palhaço quando você era criança? Não, nunca tive Eu também corofobia, nunca tive medo de palhaço, Cara, sabia? sabe, o meu irmão tinha medo Eu do Papai Noel. gostava de palhaço. O quê? De Papai Noel? Meu irmão tinha medo do Papai Noel, cara. Por quê? Não sei. A gente levava ele pra ver o Papai Noel no shopping. Chorava. O moleque se cagava. Oh, meu Não Deus, sei que foi. judiação. Então, muitas amigas minhas tinham medo de palhaço. Eu, particularmente, nunca tive Não, nada cara, contra assim, palhaço. eu não Não sentia. medo entre 1 trilhão de aspas, eu teria do Pennywise, né? Que é ali sim. do It. É. Porque o antigão, ele tinha uma cara... Esse Ele novo era eu não do vi, mal. eu não vi ainda. Esse novo... Mas, não, parece ser maneiro, eu não vi É. ainda. Mas o antigo tinha Eu uma também cena não que ele vi. tava bem diabólico, assim. E tinha também aquele palhaço do... Ai, como é que é o nome daquele filme? Renegados do Inferno. Não vi Que esse. tem um palhaço diabólico também. Palhaço é uma coisa que se você quiser botar coisa creepy, É que tudo você bota, pode fazer creepy, né? Você bota palhaço no meio que beleza. E tinha também o Palhaços Assassinos do Espaço. Killer Clowns from Outer Space. Ó, que beleza. Maravilhoso esse filme de tão ruim que é. Lógico, Pois é. Mas Bad Better, nunca, né? exatamente, eu nunca tive medo de palhaço. Muito bem. E aí, Niki, eles estão lá, eles também veem um robô, que inclusive tá aí, né, no último episódio, vocês Sim, é veem o o robozinho. Proto-Cyberman. Não, É. mentira. É Ô, só, louco! é só um robozinho de brinquedo gigante. É um robô de brinquedo Que tem a gigante, telinha na barriga. Que tem a tela na barriga. Teletubby, robô Teletubby. Robô Teletubby. É. E aí esse robô começa a passar cenas do Steven em Campbell e em Paris. Ou seja, o Celestial... Campbell? Não, Campbell. Ah, é um lugar em Paris? Não, é o lugar onde se passou um dos arcos passados. Tipo, o robô tá mostrando cenas... Sim. Cenas das aventuras passadas do Steven, do Doutor Não, e entendi. tudo É que eu tinha mais. entendido Campbell. Não, é Ah, Campbell. tá. Campbell, enfim, não sei como... Sei lá como se escreve. Ou pronuncia. Na Não, escreve a verdade, gente sabe. Como escreve a gente sabe. Então, isso quer dizer assim, que tanto o Toy Maker como os brinquedos que ele cria Estavam de olho. têm noção de quem eles são, de onde eles vieram, do que eles são capazes, o que a TARDIS Na faz. verdade, os brinquedos não tem nada, né? Isso tudo vem do Toy por Maker. conta do artesão, mas a gente vai ficar mais pra frente por que ele tem esses poderes assim. Aham. Não é nem em relação ao episódio, é mais em questão do personagem pelo universo todo de Doctor Who. Mas sim. Isso, exatamente. E aí a Dodo percebe nessa brincadeira que a TARDIS sumiu. Sumiu. O artesão também mostra na telinha do robô para Dodo
o dia que a mãe dela morreu. Tristaço. Tipo, vai se fuder, Toymaker. Seu que doente. isso? Seu doente, Seu doente. seu psico maluco. Tipo, caramba, né? É, não é coisa que se mostre, né? Tipo, ela fica bem abalada. Por que faz isso, né? Não, pelo amor de Deus. E ele avisa, ó, vocês querem recuperar a sua tardes? Vocês têm que jogar meu jogo. É. Não tem outro jeito. Então, uma particularidade aí dos poderes do artesão e da sala, por consequência, sempre que ele, entre aspas, cria a sala, tipo, ele liga a sala de Ele jogos, ativa, né? a sala, ela fica limitada só às regras que ele cria pros Lógico. jogos que ele botou ali. É. Então, assim, vamos supor que ele botou 10 jogos. Qualquer coisa fora das regras desses 10 jogos não consegue rolar. Só que acontece muito é o quê? Ele esquece de falar algumas regras, assim, por conveniência. Tipo, A regra tá lá, eu só esqueci de esqueci avisar. de falar, olha, aqui eu ganhei. Ele é tipo um mestre de RPG sacana. É mais ou menos isso mesmo, né? E aí ele fala assim, bom, seguinte, Steven e Dodo, vocês vão jogar vários jogos aqui que eu vou escolher Sim. e vocês simplesmente vão ter que jogar pra Vocês conseguir... vão ter que jogar pra sair daqui, É. né? É um Hunger Games Hunger Games. Isso. E o doutor não. O doutor eu vou dar pra ele um jogo especial, porque eu vejo no doutor um adversário de mentes e não sei o que, não sei o que lá. Como se quer dizer, né? Nós somos de igual pra igual. Nós somos de igual pra igual e eu tô muito... Entediado, né? entediado. Ele tava entediado porque ele não tinha desafio mais. Então o doutor, eu trouxe ele aqui pra me desafiar porque eu preciso me divertir um pouco. Sim. É isso. Tô cansado de não Tô aguento mais. cansado. E aí ele dá pro doutor o desafio do jogo trilógico, que consiste de 10 blocos empilhados. Faz uma piramidinha. É, uma piramidinha, são 10 bloquinhos, tipo de madeira ou de plástico, enfim. Disso madeira, antigamente tudo era de madeira. E eles estão empilhados, é como se fosse um triângulo, e eles estão empilhados cada nos ponta pontos tem- A e B, e o doutor tem que empilhar no ponto C em ordem crescente. Então é do menor lá pro maior, certinho. E ele tem 1023 movimentos. O jogo tem que terminar no movimento Sabe qual é o lance? 1023. A gente fala assim, tipo, do jeito que ele tá falando, parece que é uma coisa super simples, mas é difícil pra cacete quando Não, você vai pensar. É porque você tem que usar lógica. Não, e ele tem que fazer assim, até onde eu veja, as regras do Toymaker são muito malucas desse jogo, eu também nunca joguei esse jogo. Nem eu. Mas até onde eu entendi, ele não podia fazer movimentos a menos também, né? Ele tinha Não, que fazer o tanto... em 1023 movimentos cravados, né? Isso, e ele não pode errar nenhum movimento, senão já Senão era. quebra a conta. Isso, exatamente. Ou seja, é bem difícil. É bem difícil. E Dodo e Steven ficam aí encarregados de jogar contra os palhaços que ele criou. O nome dos palhaços é Joey e Clara. E eles estão jogando um jogo que é... Sabe aquele jogo que o 11º doutor jogou com a venda nos olhos? Que ele tem que pegar do bobinho, sabe assim? Do bobinho? Jogo... Aqui fica... Botar o rabo do burro? Não. Bobinho? Não, a pessoa bota a venda nos olhos e ela tem que encostar em alguém. Ela tem que conseguir... Tudo bem. Cabra cega. Cabra cega. como se fosse cabra cega. E ela tem que conseguir encostar Cabra cega, porra. É um jogo. nas pessoas. Esse é o jogo que eles estão Você jogando. nunca brincou de cabra cega? Acho que maneiro, eu pô. acho Legal. que eu já brinquei, eu não me lembro mais. Minha infância tá distante. A nossa infância tem uns anos, né? Uns anos? Tenta décadas, meu querido. Mas escrevi de anos, né? Exatamente. Sou um pouquinho mais que a minha, mas a minha já tem um bom tempo também. Pois é. E aí, o doutor, sabendo que eles estão jogando esse jogo, porque eles conseguem ver por telinhas o que os outros estão fazendo. A barriga do robô Do que robozinho. fica na sala onde o doutor tá, ela transmite, onde eles estão também tem tipo um intercom que eles ficam se vendo. Isso. E aí o doutor tenta dar umas dicas pra Steven e Dodo. Não pode. E aí Não dá. o Toymaker fica bravo pistola. e ele fala assim, não pode não, vou te deixar invisível de novo. E aí ele deixa o doutor invisível. Vocês nessa altura do campeonato já devem saber o porquê que o Hart não fica invisível, né? Está na hora das férias, né? Pela milionésima... Tem muitas férias, né? Não, também? Caraca, quantas vezes o cara tá gravando a fio? Aí, né, claro que ele 3 anos já pois quase. sem pausa. Só algumas férias então, só. a gente tem que lembrar isso, né, gente? Dr. Who não tinha pausa, era o ano inteiro. Você acredita que eles conseguiam fazer um episódio de Dr. Who Uma série... todo sábado? Uma temporada por ano? Mais que uma, porque ultrapassava, Não, né? mas é impossível. Tipo mais de 50 episódios É por ano. impossível, cara. Não, é muito difícil. Eu não Você sei tá- como eles conseguem. Você não sabia que é impossível fazer uma temporada por É ano? completamente impossível. Eles fizeram por 26 anos, mas é Ô, impossível. Tibrão, beleza? Tranquilo? Vamos voltar no episódio? Vamos. Então, Vamos voltar. Aí ele fez Deixa aquele pra esquema lá. de gravar todos os áudios, né? As falas dele são pré-gravadas. Dos episódios 2 e 3, ele convenientemente
Fica invisível, não é verdade? E aí, enquanto isso, Steven e Dodo estão lá jogando contra os palhaços. É claro que os palhaços tiram aquelas regras do nada, acabam trapaceando e acabam vencendo. Então, como eu falei, né, o Toymaker, ele dobra Manipula, as regras ao bel prazer dele, né? E aí a Dodo fala assim, não, eles ganharam de forma injusta, a gente quer uma nova partida. É o que fica rolando isso o arco inteiro, né? Arco roubou, quero isso, outro. Roubou, sempre quero outro. essa lógica. A lógica dos episódios 1, 2 e 3, pelo menos com Steven e Dodo, eles vão jogar um jogo, as regras vão ser manipuladas, mas eventualmente eles acabam vencendo. Sim, sim. E aí... Mesmo sendo roubados, né? E aí, quando eles vencem essa partida, eles vêm à Tardes e eles ficam todos felizes. Tipo, a Tardes. Acabou o arco. Mentira. Errou. Era uma Tardes falsa. Era um prop. Era só um prop, era só uma caixa sem ser maior Era uma caixa de polícia normal, né? Que nem quando a gente ia na livraria Cultura, né? Que tinha Tardes na Cultura. Sim. Que você abria, é só uma caixa. Que ótimo. E aí ele deixa uma pista pro próximo episódio, pro próximo desafio. E eu peguei aqui a riminha em inglês porque eu achei bacana, só vou falar porque eu achei legal. Okay. 4 legs, no feet. 4 pernas, nenhum pé. Of arms, no leg. Não faltam braços. It carries no burden on its back. Ele não carrega fardo nas costas. 6 deadly sisters, 7 for choice. Seria 7 irmãs mortais. 6 irmãs mortais, mas 7 por escolha. Call the servants without voice. Chame os servos que não têm voz. Caraca, falou que isso. Mano. Isso é creepy pra caralho. Então, pra você ver como esse arco ele tem toda essa atmosfera meio creepy, terror, suspense, triste, né? palhaço creepy. E tudo mais. E aí acaba o primeiro episódio do arco, né? Aí vamos pro segundo já. O segundo episódio é a continuação dessa história. Dodo e Steven tem que continuar jogando e o doutor também continua lá no jogo eles dele. Eles dois têm que decifrar essa pista louca aí das 4 pernas. Isso, exatamente. O doutor já tá por volta do movimento 690, então eles estão lá jogando, ele e o Toymaker. Mas como ele tá invisível e é só voz, voice-over, né? A ação fica por conta de Dodo e Steven mesmo. Sim. Eles chegam numa sala com 7 cadeiras. E aí, pelo versinho, eles descobrem que, pela lógica, provavelmente 6 cadeiras estão ok. 6 cadeiras não estão ok. E a 7ª que sobra é a cadeira correta que eles têm que se sentar. Sim. Não é verdade? E pra fazer essa brincadeira bacana das cadeiras, jogo das cadeiras, mexe a cadeira. Não era essa cadeira. Não era essa cadeira, cara. Eu cresci ouvindo o Vini cantar isso quando era criança. Fazer o quê? E eu, na minha inocência de criança, sei lá, quando eu tinha 9, 10, 12, uma coisa assim. Eu já tava na idade que sabia o que era, mexer a cadeira. Eu devia ter o quê? Uns 10 anos? Se bem que eu também imaginei que fosse um jogo das cadeiras, Eu pensava que era uma cadeira, não é? Eu também achei que era uma cadeira. São as ancas. As ancas. São as cadeiras da moça, bunda, né? Caso, do traseiro. Do traseiro? Né? Do dernier. Vini. Você me Vini. enganou. E aí o artesão aí... nessa época, cara. Era bem novinho. Dependendo da época, eu era muito triste eu achar que eram cadeiras de verdade. Se você não sabe quem é Vini, mexe a cadeira Vini com 2 N's e Y no YouTube. Vinay. Vinay. Caraca, pode crer. E ele manda o valete, a dama, o rei e o coringa de copas pra jogar com eles, né? São pessoas vestidas disso, gente. Coringa, no caso, o coringa não é de copas, porque coringa não tem naipe. Não, coringa não tem naipe, né? Valete, dama, rei. De copas e o coringa. Exatamente. E aí eles têm que fazer essa brincadeirinha das cadeiras e não sei quem, não sei o que lá. Dado o momento do episódio, aparecem 7 bonecas também. Tem uma vibe de boneca assassina de porcelana. Você tá também. vendo que esse arco, eu queria muito que ele estivesse ainda existindo. Tem algumas fotos dos homens carta. Mas só. é pouca, né? É pouca coisa de material que sobrou. Mas, cara, a estética parece mó legal. Então, a gente vê no último episódio bem pouco, né? Um pouquinho. A real é que, bem assim, pouquinho. era bem mambembe. A gente até comentou no último TV arco. Cultura Feelings. Pior até. Pior. Porque a gente tem em The Ark uso excessivo de recurso. Que deixou esse arco agora, o Storymaker, defasado. Deixou. Então, assim, era uma parada numa pegada, por exemplo, esses homens carta,
o visual parecia teatro de colégio mesmo. É bem teatro mambembe. É bem off brother. É off, bota off isso. Off brother. Mas é bacana, mas é bem feito. E aí o lance é que o rei e a rainha de copas querem pregar uma peça no Corinho. É um tentando passar em cima do outro, sabe? Então, tipo, porque é uma loucura. sala de jogos onde todo mundo tá instruído a trapacear. Exato. Entendeu? Aí o Steven e a Dodo escondem 3 bonecas e dão as outras 4 bonecas pra eles. E aí, nessa... Lembra? São o lance das irmãs. Das lá, irmãs, babá. Aí, acaba que o rei e a rainha se sentam nas cadeiras erradas e perdem o jogo. E aí, com isso, Dodo e Steven vencem o jogo e sobra aí 3 bonecas pra eles. Nisso, o artesão, Toy Maker, ele vai ficando cada vez mais pistolito, né? Lógico. Porque ele não tá ganhando Porque uma. eles estão sendo mais espertos do que ele. E pra piorar, Outsmart, né? E pra piorar, o lance é que assim, ele só colocou eles dois pra jogar esses jogos sozinhos ali com os vassalos dele, porque ele achou que eles não eram pares pra ele. Do tipo, vocês jogarem comigo, eu vou ganhar, foda-se. Bota aí qualquer os merda. carta, bota pra jogar com eles, que eu jogo com o doutor. E ele tá vendo que essas duas pessoas normais estavam passando por cima dele. Estavam passando por cima dele. E o doutor também não fica atrás, porque ele tá avançando lá no joguinho, e aí a coisa vai começar a ficar complicada. E aí tem a próxima dica pro próximo episódio, que é Hunt the key to fit the door. Caça a chave que vai na porta. Que vai como é que é o nome do negócio? Do trinco. That leads out on the dancing floor. E isso vai dar na pista de dança. Pista de dança. Then escape the rhythm beat, E or aí- you forever tap your feet. Então dança fuja- conforme a música. Ou você vai dançar pra sempre. Exatamente. Ou você vai dançar pra sempre. Vai dançar literalmente. Não, peraí, pra como é que sempre. era esse último verso aí? You will forever Não, tap your antes, feet. antes. Then escape the rhythm beat. Ah, tá. Então, quer dizer, tem a ver com dança. Sim, Tem a ver com pista de dança. Dance with the Stars. E isso me lembra aquele acontecimento que as pessoas... A epidemia da dança, Sim, né? pode crer. Então, a coisa, pelo visto, vai ficar feia. Terceiro episódio do arco. Antes, no episódio passado, as 3 bonecas começaram a perseguir Steven e Dodo, então é uma coisa bem maluca mesmo. E aí, eles saem dessa sala que eles estavam aí das cadeiras e vão pra uma outra sala que parece uma cozinha. Ah, sim. E nessa cozinha tem uma porta. E essa porta está trancada. Eles têm que então, caçar a o lance chave que dessa porta. Isso, eles têm que caçar a chave dessa porta. E nessa cozinha está um tal de Sargento Rugg e Senhora Wiggs. Tá. Que são, na verdade, os meus atores que fazem Rei e Rainha de Copas e os palhaços Joe e Clyde. São outras sempre as mesmas pessoas. Então, isso é bacana porque assim... Porque o Toymaker tá usando elas. Isso foi feito, claro, pra conter custo, mas dentro do arco, é porque como é Recon, a gente não sente tanto isso. Mas é legal porque dá a entender que assim, eles são os mesmos... As no mesmas mundo dele, pessoas que o os Toymaker mesmos roubou. atores que o... Não, assim. ele nem roubou, né? Que são ali habitantes desse universo que ele criou. Ele é tipo o deus deles. Ele coloca essas duas pessoas em situações, em skins diferentes pra cada situação. Isso, exatamente. E aí é o jogo tal do quente e do frio. Tá frio, tá quente, onde tá a chave, não sei o que lá. Eles têm que encontrar essa chave. E nessa cozinha também entra um homem vestido com um uniforme escolar que eles ainda não tinham visto, não sabiam direito quem era. Exatamente. Aí, que eles estão procurando a chave. Aí. Lembra, vamos lá, vamos passar de novo, né? Tem essas duas pessoas aí que estão. O cara e a mulher. O cara e a mulher, que são os que sempre parecem. Dodo e Steven. E ainda entra uma quinta pessoa, que é esse cara que também é ali da galera do Toymaker, que tá vestido de aluno de escola. Isso, exatamente. Rola uma confusão enorme na cozinha, eles ficam tentando procurar a chave, não encontram, um começa a brigar com o outro, o moleque se esconde não sei aonde. Aí, dado o momento... que tá vestido de criança. Dado o momento, eles veem que tem uma torta, a torta é jogada e dentro da torta estava a chave. Isso, a chave estava dentro da torta. E eles conseguem abrir a porta. E aí, como eles conseguem abrir a porta, o artesão briga com os caras que estavam lá. Seus incompetentes. Seus incompetentes. Vocês deixaram eles ganhar de novo.
E quando eles entram na porta, eles abrem a porta, eles chegam numa sala que tem 3 bailarinas dançando. Que é então a tá pista aí, de dança. que é o tal da pista de dança que tava lá na o pista. chão de dança. O chão de dança. Dance floor. Nossa senhora. Tradução literal. E aí, eu queria muito ter visto essa cena, porque o que acontece é o seguinte, pra eles chegarem do outro lado da sala, onde está a Tardes, lembrando que toda vez que eles vencem, eles encontram uma Tardes fake. Falsa, é sempre falsa, nunca é a Tardes verdadeira. Sim. E aí, rola, de verdade, uma dança que de acordo... Que merda Secon, né? Que de acordo com o jogo, conforme eles fazem os passos e trocam de pares... Eles sairiam na tarde, no final. Exato. E aí, durante É tipo dança dos famosos. Né? Todos esses passos, Steven e Dodo conseguem chegar do outro lado. Eu acho que deve ter sido uma cena muito legal de fazer. Sim, tanto de gravar quanto de ver, né? E de coordenar, deve ter tido uma coordenação de coreografia mesmo, porque, talvez, né? BBC. BBC. Ah, mas eles chamavam coreógrafos pra fazer cenas de luta, por exemplo. Ah, é verdade. Então, se tinha bailarinas, tinha esse troço todo. É possível que sim. E aí, durante os movimentos que eles conseguem quebrar o código da dança. Que maneiro. Então é bacana, sabe? E enquanto isso, o doutor tá lá no movimento número 813 e ele descobre que eles conseguiram combater, de novo, né? conseguiram vencer o jogo e ele tá todo feliz. Ele tá bem serelepe nesse Ele tá bem ele tá todo felizinho. Tá pulando, tá rindo pra caramba. Pois é, né? A semana boa antes de piorar, né? Então, porque... Mas ele tá animadinho mesmo. O que acontece? Como o Hartnell, a saúde dele tá meio debilitada, assim, veja, o Hartnell ainda fica vivo um bom tempo, né? Ele ainda vai, por exemplo, ele vai gravar Three Doctors, um pouquinho, mas ele ainda grava uma coisa ou outra lá, então ele ainda fica vivo. Mas o lance é que, assim, a saúde dele, ela oscilava muito. Às vezes, a gente vê eu pelos sinto arcos. isso Tem arco também. que ele tá mais animado, tem arco que ele tá mais pra baixo. Por exemplo, tem arco que ele tá com bengala, tem arco que ele tá sem bengala. Tem arco que ele corre mais, só que corre menos. Isso. Então, assim, é legal ver que ele tava empolgado nesse. É bem bonitinho mesmo. E aí o artesão decide mandar o tal do Cyril para a próxima sala que eles vão entrar. O Cyril é o cara que tá vestido de criança. Isso, que a gente vê aí no 4º episódio, Ele lembra muito aqueles personagens de Alice no País das Maravilhas, né? Pra caramba. Tweedledee, Tweedledum. E o lance é que o Cyril o Steven reconhece que ele é tanto o valete como o garoto de uniforme da outra sala. Sim, aquele então, lance, é sempre as mesmas pessoas. Sempre as mesmas pessoas. E aí, nisso, a gente já entra até no cliffhanger aí que a gente já vê, né? Ele aperta a mão do Steven e dá um choquinho. Eu tinha um troço desse. Sabe aquela coisa de brincadeira besta de criança, cara, assim, de palhaço? Quando eu era criança, tinha esse arco tá fazendo muita coisa da infância, né? Quando eu era criança, lá no Barra Shopping, tinha era um quiosque no meio do Barra Shopping. Eu lembro que era perto da C&A, que era só de tralha de mágica. Era assim, baralho rádio, varinha que ficava mole, aquelas almofadas de pum. Tem um monte de truquinho, e tinha esse anel que você botava e que ele, assim, na palma da sua mão tinha um negócio não um choque de verdade, isso, você sabe, Não, né? choquinho leve, né? Não é choque nenhum. Ah, não? Não. Aquilo é um negócio, é uma mola que você dá corda e tem um botão na ponta. Quando pressiona aquilo com a palma da outra pessoa, a mola solta e treme. Aquilo é só o susto de tremer que faz a pessoa achar que é um choque, mas não é elétrico. Treme. E aí é isso que acontece. E aí vamos aí pro último episódio, que graças a Deus existe. Esse tem. E eles vão jogar a amarelinha da Tardes, né? Que é o que eu falo que na real parece Monopoly, né? Parece Monopoly. Vai não sei quantos pra frente, volta não sei quantos. Mas essa não é uma amarelinha normal, é uma amarelinha eletrocutado. Eletrocutados, bicho. Exatamente. E não só amarelinha isso. Do Pederneira. E outra coisa que me fez lembrar também, eu sei que a amarelinha também tem que jogar os números, a pedrinha, mas me lembrou um pouco também Ludo, porque eles têm que jogar dado, aí tem que andar não sei quantas casas. O Banco Imobiliário é assim, o Monopoly é assim também, pô. Exatamente, é um jogo de dados que você tem que andar casas. Então, é o Banco Imobiliário, cara. O Banco Imobiliário... Jogo da vida. Jogo da vida. É a mesma lógica, né? É porque lembra mais o Banco Imobiliário, porque tem uma hora que o Steven joga assim, avance tantas casas. Ou volte tantas casas. É Monopoly. Exatamente. E aí, no final dessa amarelinha, tá lá a Tardes bonita, esplendorosa. E essa é a tarde mesmo.
E aí eles jogam lá o joguinho, a Dodo se assusta com a máscara de gorila, dado momento. Nada a ver. Nada a Eu não consigo ver. entender isso. É porque eles estão vendo. Do nada, cara, É bota muito uma do máscara de nada. gorila. Porque assim, é legal que nesse episódio a gente consegue realmente ver as reações de cada ator, né? E você vê que o Steven, ele já tá assim, pistolaço, Ele não entendeu? aguenta mais, né, Ele cara? não aguenta mais jogar esse negócio. E a Dodo, ela é muito inocente, ela é muito É bobinha. que ela é criança, né? Tipo, ela é uma teenager, ela dá raiva. Ela tem muita fé nas pessoas. E ela acaba caindo na brincadeira do Cyril ali. Aham. E acaba se prejudicando e tudo Sim. mais. Em comparação Tipo, eu com- vou ajudar ele. Em comparação com o E doutor e com o Steven Steven, ela é mais naive mesmo, Ela, pela idade. ela é bem inocente. Sabe de nada, é inocente. E aí eles jogam um jogo, não sei o que, não sei o que lá. O Cyril, ele vai avançando. E quando ele chega no último número ali, né? No final, Na última casa, né? ele acaba escorregando, caindo e morrendo. É isso. Não é uma morte, né? É Não. uma morte lá do mundo de brinquedos, né? Mas cara? aparece ele bonecão ali, Sim, né? mas não é como se não é jogado. como se tivesse sangue envolvido. E aí o Steven vai lá olhar e fala, olha, eu acho que aconteceu o seguinte, ele botou isso aí pra enganar a gente, ele esqueceu e ele mesmo escorregou no negócio e já era. O feitiço virou contra o feiticeiro. Então você começa a pensar que talvez esses caras que estavam aqui antes jogando pelo artesão também não eram lá aquelas coisas. Por isso que eles conseguiam vencer os jogos. A verdade é que eles só venciam porque eles roubavam, né? Essa é a parada. Exatamente. E aí nisso, né, o doutor chega no movimento 1022, lembrando que é 1023 movimentos pra ele ganhar o jogo. E aí eles conseguem se encontrar todos ali na tarde e aí o Toymaker fala: ah, doutor, você acha que você vai conseguir sair da tarde com Você é a louco? tardes? Ainda falta um movimento. Ah, mas eu vou mesmo assim. Ele tenta ligar a tardes e não vai. Aí ele fala então, assim... Porque qual o lance? Qual era a regra que o Toymaker tinha estipulado ali? A tarde só funciona no momento em que ele terminar o jogo. É assim, se ele criou essa condicional no momento que ele ligou a sala, só vai rolar o que ele colocou na condição. Então não tem como. O doutor vai ter que fazer esse último movimento. E aí, eles ficam ali discutindo na tarde qual é a melhor coisa a se fazer. Solução. Aí, mas a gente não pode simplesmente ir embora? Mas aí ele vence. Então não tem como a gente matar ele? Tem uma hora que o Steven fala, e se a gente destruir o Toymaker? Aí o doutor fala, só que qual é o problema? Ele é imortal. gente- O doutor até chega a pedir pra transferir o jogo pra dentro da tardes, mas o artesão não deixa e não sei o quê. E aí ele fala, já sei, mas a gente tem que ser muito esperto. O que vai acontecer? De dentro da tardes, o Steven já bota pra subir ali o negócio, já deixa, já puxa o freio de mão. Ele solta o freio de mão. no caso, Ele né? solta o freio de mão pra já deixar ali pronto pra desmaterializar. E o doutor fala movimento 1023. Não acontece nada. Aí ele, já sei o que eu vou fazer. Ele imita a voz do artesão. E aí o jogo faz o último movimento. E eles conseguem decolar com a tardes. E é muito engraçado. E eles conseguem escapar do mundo ileso e o mundo vai se destruir. É muito engraçado porque nessa hora que ele ganha, o Harper ele dá um risinho e ele fala, eu consegui. Nossa, ele tá Aí muito empolgado. Você sabe quem foi que deu o último movimento? Ele, foi o artesão, foi o Toymaker. Não, fui eu, imita a voz dele e tal. Existe todo um diálogo explicativo, né? E tem que ter mesmo, eu acho, assim. E aí ele, Nesse momento, pelo menos, né? quando ele fecha o desafio, a sala é destruída. E esse seria a única forma de realmente destruir o artesão. E Porque como ele tem essa simbiose com a sala, É. se um morre, o outro morre. Isso, e o artesão até faz aquela cara de pânico no final, aquele overacting maravilhoso que a gente adora. Sim. E aí entra uma cena de uma explosão da vida real. Sim! Tipo, rola um Arquivo stock ali. footage ali, né? Uma filmagem de arquivo sei da lá, BBC. parece uma explosão de bomba, tipo, bomba atômica. Não ou sei qual lá. é aquela, cara. Enfim, o mundo todo foi destruído com o artesão dentro Aquele dele. mundo do artesão, né? E é isso. E eles ficam felizes e vão embora com a tarde. Eles ficam tão felizes que eles vão comer um doce. Aí quando o doutor come doce, crianças, quem não escova o dente, acontece. O que acontece? Dá dor no dente. Dá tem que dor ir pro de dente. dentista. Tem que ir pro dentista, E mas... esse é o gancho do próximo episódio. Cenas do próximo capítulo. Sim, que a gente já vai pra The Gunfighters, né? Que o doutor vai pro Velho Oeste pra ir no dentista do Velho Oeste. Pra você ver, né? Porque não tem dentistas bons nos anos Mas 60. é que é o dente de confiança, né? Quando a gente tem um de confiança, tem que ir onde ele tá. É porque é Inglaterra, né? Ninguém cuida muito dos dentes. Caraca, que vacilo. Ué, mas é verdade.
Essa piada é recorrente, poxa. É verdade. Me deixa fazer essa piada também. Muito bem, temos aí então o arco, mas temos também as curiosidades Sabe o do que é brabo? arco. Esse arco, né? Ah, Todos é esses episódios, eles são muito visuais. Então É acaba muito visual. Que assim, por exemplo, a gente fez aqui, estamos o quê? 40 minutos falando sobre isso, meia hora, não é tanta coisa pra um arco inteiro. É porque a maioria das coisas não era nem um plot mega rebuscado de explicação. Era você vendo as coisas, tipo, você vendo os cenários, você vendo os caras vestidos de carta, você... E isso não tem como Que a gente essa passar. era a graça do episódio, e eu vou O além. episódio era todo visual. E eu vou além. Era em preto e branco. Ah, sim. Então, assim... E mesmo assim era legal. E mesmo assim era legal, mas eu imagino se esse arco tivesse sido feito já na era das cores. Tem algumas fotos coloridas desse Tem, arco. eu já vi que tem cara. É legal, né? É bacana. Porque o Mas imagina o artesão- arco inteiro colorido, que Ah, bacana que ia ser, cara. O artesão, ele também é conhecido como mandarim, É, né? Por isso. conta da roupa que ele usa, Isso. né? E essa roupa é muito colorida. É. Não confundir com o mandarim do Homem de Ferro. Não, é, não. mandarim, tipo, pessoa da China. mesmo. Exatamente. Também não confundir com a tangerina. Nem com a bergamota, nem com a nem mexerica, se nem com a- você... com a mandarina. né? Exatamente. A roupa toda colorida. Nem com a tipo, clementina. Clementina? Clementine. É verdade, pode crer. É uma roupa toda mega colorida e tem umas partes mais escuras, aí contrasta É bastante. legal, bem é muito legal. bonita, é muito bonita. Sim. Então vamos lá para as curiosidades, né? Esse arco tinha os títulos provisórios de The Trilogy Game, que é o nome sem realmente. graça, sem graça, sem graça. Ou The Toy Maker. Ou artesão. Ou o fazedor de brinquedos. O O Toy Maker. É, Também não é legal. eu prefiro o Celestial Toy Maker, que Sim, ficou sim. mais interessante. Sim. Como a gente falou aí, né, o Harnell tava de férias durante os episódios 2 e 3, mas o artesão deixa a mãozinha dele... Tem uma hora que ele faz tudo previsível, menos a mão. Menos a mão, porque ele fala assim, você precisa da mão pra jogar, então eu vou deixar a sua mão visível. Essa mão não é do Harnell. Ah, olha aí. Nessa mão é de um dublê que se chama Albert Ward. Dublê de mão. Dublê de mão. Olha, o doutor It's já a foi... thing. O doutor já foi uma mão. O mãozinha já foi só uma mão. Exato, Olha aí. gente. Então, esse lance é real. É real oficial. Sim. Vamos falar um pouco aí, então, dos bastidores e principalmente aí, né, de roteiros. Sim. Porque esse roteiro é uma treta maligna. Mais uma, né? Como sempre. Ou fase. Toda vez, Ô, fase. Toda vez que a gente fala do John Wiles e o do Tosh, é assim que Essa acontece. merda. Também a gente tem aí o roteirista chamado Brian Hales, e esse não vai ser... Vai ser o primeiro trabalho dele em Doctor Who, mas não vai ser o Não vai ser o último. último, Porque ele também fez os seguintes arcos. The Smugglers, The Ice Warriors. Sim, ele é o Maravilhoso. criador dos Ice Warriors. Maneiro. Des- E do Selector Maker, né? Sim, dos dois. The Seeds of Death, Olha que maneiro, também muito bom. Curse of Paladin, Ó, legal. e Monster of Paladin. Então você os vê dois que do esse Paladin. cara, ele é chamado de volta muitas vezes. Porque Isso esse significa episódio que ele fez um bom trabalho. Não, esse arco é incrível, cara. Entendeu? Então, tipo, esse cara voltou várias vezes. Porque Bacana. tem vários caras que você lê Uma e vez fala, acabou. esse é o único roteiro dele no Doctor Who. Não, esse cara fez vários. Fez alguns, E esse é o primeiro, então, Sim. pra você ver como Pera, é mas qual é bacana. a treta? A treta é a seguinte. Vai lá. Vamos lá. O momento teve fama da treta. Quando o outro time lá anterior estava, né, cuidando de Doctor Who, eles pediram pro Brian Hales fazer um roteiro. E aí ele desenvolveu o conceito de que o cara seria um artesão, aí ele faria os brinquedos, aí não sei o que lá. Ele que teve toda a ideia. A ideia é do conceito, cara. O conceito é todo dele. Aham. E aí, beleza. Entregou o roteiro. Beleza, recebeu o dinheiro lá, recebeu o crédito, tá lindo. Só que não. Porque o Tosh mexeu no roteiro dele. Tosh era editor de roteiro. E ele falou assim, já que esse Trilogic Game aí é da China, então o artesão vai ter que se vestir que nem um chinês. Então no roteiro original não tinha isso. Não era maneiro. Se bem que isso eu acho maneiro. Vai lá, Tosh. Vamos ser justos. Eu achei isso legal. Então, ele que colocou essa coisa dele... Do mandarim. Dele ser mandarim. E outra Não, coisa... ele se vestir de mandarim. Se vestir de mandarim. Ele é caucasiano. Ele ter todo esse look voltado Mandarim, pra Ásia. Aham. E outra coisa, no terceiro episódio lá da cozinha e das bailarinas, Aham. não ia ter nada daquilo. Ia ser um labirinto
Olha aí. onde eles iam ter que procurar essas chaves. Porém, Ia ficar muito caro, né? ia ficar caro. Mas por coincidência, tinha um cenário de cozinha. Mas, então, exatamente. Sei lá, do EastEnders. Provavelmente não sei. do The Ark mesmo, que tinha uma cozinha The Ark. Não, mas inclusive. aqui essa é uma cozinha, né? Eu sei. Mas assim, vamos cortar esses custos aí, não vai ter labirinto. Labirinto não dá, não. Não vai dar, não. Me entrega labirinto. Pode ser uma cozinha? Manda entregar qualquer outra. Pode ser uma cozinha? Faz acontecer. Dá teu jeito. E aí foi isso. Ele fez essas mudanças aí no roteiro. Só que quando ele finalizou essas mudanças, ele já tinha saído do cargo de editor de roteiros. E aí, o novo editor de roteiros, que é o Jerry Davis, foi lá e pegou o roteiro que já estava mexido. Então, tinha a versão original. Cara, já dizia minha Tinha avó, a versão do panela Tosh. que muito É, mexe, meu. a sopa desanda. E aí o Davis leu, aí ele falou assim, putz, pra piorar, tem 2 personagens aqui, olha essa treta. Eles tinham colocado 2 personagens que já existia na obra de uma outra pessoa, de um outro autor. Esses personagens eram George e Margaret, e o autor era o Gerald Savory. Por acaso, o Savory era o Head of Serials da BBC na época. Aí eles falaram assim, beleza, vamos pedir pro cara Tá da tudo em autorização. Ótimo. E não rolou. Aí ele falou assim, o quê? Vocês estão usando meus personagens, mas nem por um caralho, pode tirar. Nossa, cara. Ou seja, Mas você tem que ser muito ganso, né? Pra você usar a coisa dos outros sem pedir, né? sem pedir. Assumindo que, Dá ele vai nada deixar, não. ele vai deixar. Ele vai deixar. Dá nada. Tipo, é uma homenagem pra ele, sei lá, sabe? Não, é que tem jeitos Eu de não fazer sei, isso. Esse não é um deles, né? E aí o Jerry Davis falou assim, bom, infelizmente não vou poder deixar esses 2 personagens, vou fazer o seguinte, vou criar duplas de personagens diferentes pra cada episódio. Pra e cada aí, sala. Pra cada sala. E aí virou o Joe e Clara, o Rei e a Rainha, e o Sargento e a Senhora Wiggs lá. Então, mas eu acho legal, sabia? Eu achei acho que mais ficou legal do que se fosse como mais criativo. Sim. Eu acho, pra você ver como às vezes é uma blessing in disguise. né? Cara, você faz limonada dos limões que eu vou te dar. E depois que tudo isso ficou pronto e veio a público e tal, o Tosh, que era o editor anterior de roteiros, olhou e falou assim, ai, achei muito infantil essa versão. Dane-se, você que pediu pra sair. Basicamente é isso. Teve outro problema. No episódio 3, The Dancing Floor, o personagem do Cyril não era chamado Cyril. Era pra ele ser um personagem chamado Billy Bunter. Tá. O Billy Bunter é um personagem que existiu na cultura britânica. Ele nasceu em tirinhas de jornal lá antigamente, lá no século XIX ainda. Caramba. E durante os anos 50 e 60, a BBC fez uma série com esse personagem. Ele foi criado pelo Frank Richards, que na verdade era o codinome do Charles Hamilton. Billy Bunter é um personagem da cultura britânica. Aí, nesse arco, eles fizeram um personagem Baseado nele. E por uma merda do destino, o ator ainda por cima nem disfarçou. Ele, em dado momento, ele fez um improviso e falou assim, os meus amigos me chamam de Billy. Nossa, cara. Só que não era. Na verdade, esse personagem é o Cyril. E no final do 4º episódio, a BBC botou lá o anúncio. Esse personagem não é baseado no Billy Bunter. Ele é apenas para ser parecido com ele. Qualquer semelhança é mera coincidência, né? Porque senão eles iam ter que pagar os direitos. Nossa, contribuinte, né? Caramba. Então, assim, olha quanta coisa de Tinha direito entrado no domínio autoral... público, Oi? Será que já não tinha entrado no domínio Não público? tinha. Né? Não Não, tinha. porque isso é Não, verdade. não, porque eles tinham a licença pra fazer verdade. série dele. Então, se eles fossem usar o Billy, eles tinham que dar crédito. Pagar mais, Que nem com os Daleks você tem que dar outro crédito pro Terry Nation, Sim, a sim. mesma coisa. Só que eles não deram. E aí chamaram o personagem de outro nome. É mais ou menos assim. Eles vestiram um personagem idêntico ao Billy, mas não é o Billy. Caramba, cara. Então, é o Cyril. é erradaço. Porque Sim, o personagem, você bate o olho, você fala, bom, só pode ser ele, né? Por causa das vestimentas, por causa do tipo. Sim. Só que eles falaram, não, mas não é esse personagem. Então é complicado. Entendi. É como se você vestisse um personagem igualzinho o doutor e falar, o nome dele não é doutor, o nome dele é senhor. Entendeu? Senhor isso. qual? Não é doutor quem, é senhor qual. Exatamente.
Além disso, o personagem do Cyril, além do Billy Bunter, também é baseado em um outro personagem que é o Artful Dodger de Oliver Twist, que é um ladrãozinho aí que tem na história do Oliver Twist. Então eles usaram várias referências. Ele era uma amálgama de vários personagens desse arquétipo, né? Exato. Exato, que esse parece, arquétipo. Tanto que ele parece com o Tweedledee Tweedledum também. Isso. Então, assim, eles pegaram um monte de referências e não quiseram dar... É porque é loosely based, né? Não é o personagem. Exatamente. E essa é a treta toda. Não é uma treta tão maligna assim, não. É tretinha. É uma tretinha, assim, básica, né? Sim. Outras coisas que também que a gente tem que falar sobre esse arco é que o Toymaker ia voltar para Doctor Who nos anos 80. Olha aí. Olha só. Tinha um roteiro chamado The Nightmare Fair. Sim. Relaxem que ele não morreu. Exatamente. Que seria do Graham Williams. Sim. E, inclusive, o Michael Gough, o ator do Toymaker, chegou a ser convidado e ele falou que ia fazer e tal. Só que quem era o chefe da BBC na época? Ele mesmo. O maldito do Michael Grade. Michael Grade. E ele falou assim... então, a gente até podia fazer esse roteiro, mas eu vou deixar a série em hiato por 18 meses aí agora, sabe? Rolar. Então não vai rolar. E esse arco faria parte da temporada 23 no ano de 1986, ou seja, Colin Baker. Sim, exato. Era um arco... Ia ser da era do Sexto Doutor. Esse The Nightmare Fair, a Feira do Pesadelo. A Feira do Pesadelo acabou se tornando uma novelização, né, um livro da Target Missing Episodes e depois também o audiodrama do Lost Stories. Sim. E quem fez o Toymaker aí foi o ator chamado David Bailey. Então, exato. É porque na época que eles gravaram o áudio... eles aproveitaram a história, Esse áudio ele foi lançado em 2009, a gente já... Não tinha... O Gough já tava vivo, mas ele tava bem velhinho bem já. Velhinho, né? Não ia rolar. Aí... no áudio mesmo, eu não li o livro, eu assustei o áudio, o Colin Baker fala assim, o doutor fala, nossa, mas você tá diferente da última vez que eu te vi. Aí ele fala, não, é que assim como você, eu também troco de cara. Olha que legal. Legal, né, cara? É porque a gente vai... O Celeste Toymaker, né, o artesão, ele não é um Senhor do Tempo, né? A gente tem ali, nos extras do DVD do Time Meddler, tem uma entrevista com o Tosh, né? E aí ele fala assim, na minha concepção, quando eu tava editando os roteiros lá atrás, o Monk e o Toymaker, os dois eram da raça do Doutor. Olha que e a gente vê que não, que o Monk sim, né, o monge ele realmente é um Senhor do Tempo. De fato é o Senhor do Tempo. Mas... Tem até uma tarde e tudo, é falado claramente. O Celestial Toymaker, né, o artesão, ele não é um Senhor do Tempo, ele é um guardião do tempo. Então ele não é Senhor do Tempo. Não, na verdade é que é assim. Mas você sabe que a primeira vez que você bate o olhinho nele, você realmente acha que ele é um Senhor do Tempo, porque a vestimenta, ela é levemente parecida. Não, é porque roupas estranhas em seres poderosos. Exato. Então né? a gente fica achando que é mesmo. É que assim, em Doctor Who a gente tem os Great Old Ones, é tipo, os grandes antigos. Que são sei lá. São os grandes antigos, são seres pré-universo. Tipo, eles são mais velhos que o próprio universo. É o Silmarillion de exato. Doctor Who. Tipo assim. E dentre esses Great Old Ones, esses super antigos, existem os Guardiões do Tempo. São 6. O Celestial é um deles, porque, na verdade, o Toymaker, né, o artesão, o nome dele não é Artesão Celestial. Ele é o Guardião de Cristal. É que a gente tem olha aí, que o Guardião Branco, olha aí. o Guardião Negro, que é o que aparece, inclusive, vai aparecer mais pra frente na série. Isso. O Guardião de Cristal, que é o Toymaker, o Guardião Vermelho, o Guardião Azul e o Guardião Dourado. Olha que bacana. Né? Ou seja, nós temos 6 guardiões. E tem também um outro que é o Guardião Bege. Que ele só aparece em uma HQ do Oitavo Doutor, mas no final da HQ a gente descobre que, na verdade, a aventura da HQ era um videogame. Ai, que bacana. Era uma aventura, era um joguinho de videogame, então legal. Ele não existe de verdade. Porém, olha que bacana. No arco, a gente tem um dos enigmas que é 6 irmãos, que na verdade são 7. Lá. E é justamente isso. O lance do bege. Os 6 guardiões, na verdade, são... Quer dizer, na verdade são 6. Mas tem esse 7º que não existe de verdade. Que legal, né? Que você é vê que eles usaram a própria riminha ali de um dos desafios. Não sei se isso foi por acaso, porque assim, os guardiões foram sendo apresentados ao longo do canon, aos pouquinhos, cada guardião, ele tem um propósito, né? E o Guardião de Cristal é o guardião dos sonhos e da fantasia. Olha assim, por exemplo, o Guardião Branco é o da luz e da ordem, o negro é o do caos e da entropia e das trevas, né? E o de Cristal é dos sonhos e da fantasia. E o lance é que, assim,
A gente tem o Guardião de Cristal, né? O Toymaker aparecendo em várias coisas em Doctor Who. Ah, sim. Agora, mais recente, pela Titan, há uns anos atrás, a gente teve uma aventura do 12º Doutor com a Clara, que era contra o Toymaker. Artesão, que o artesão, legal, exatamente. cara. E nessa, o doutor ele fala assim, o Guardião, ele é mais velho do que o universo. Tipo, nada se aplica a ele antigo, porque ele é muito antigo. Uhum. E lá, em uma história do Colin Baker, do 6º Doutor, que ele enfrenta o Toymaker também, de novo, né? Ele fala assim, na verdade, o Toymaker é tão antigo que ele nem é desse universo de verdade. Ele é de um outro universo. Ô, louco! E ele veio pra cá antes desse universo realmente existir. Você vê como ele é um ser. E nessa lendário. história é muito maneiro porque a gente descobre por que ele parou, entre aspas, de ser o Guardião de Cristal pra ser o artesão, pra ser o fazedor de brinquedos. Uhum. Que ele fala assim, em dado momento, tudo que os Guardiões do Tempo faziam era mexer com o caos, né? Tipo, a criação do universo. Então era só explosão, construção de coisa. E ele conta que ele ficou muito cansado. Ele não aguentava mais trabalhar. Chega! E aí ele resolveu parar pra brincar. Por isso ele virou o Toymaker. Entendi. Ele não aguentava mais... quase um 7º dia aí pra ele, né? O lance é, tipo, ele Chega! não aguentava mais, tipo, lidar com o caos e construção do universo. E aí ele resolveu devotar o tempo dele a fazer brincadeira com os outros. É isso. Pra relaxar. Exato. É tipo momento de descanso Só que dele. o momento de descanso dele é com a desgraça, né? Porque a gente vai ver o Toymaker ainda aparece... Olha, aí pode ser que ele teve a sede pelo poder Não, demais. todos eles são meio zoados. Né? É coisa de ser... Porque qual é o lance? Coisa de ser poderoso antigo. Eles são poderosos entidades demais. épicas e poderosas... Pois é. Até não sei o que mais. Aí vê os humanos ali. O humano é praticamente... Não, pensa. Até os Senhores do Tempo, pra eles, são peças de brinquedo. Mais ou menos, né? Pra Os eles Senhores do Tempo brincarem. não tanto, mas... Pra eles brincarem. Mas eles são seres muito antigos, né? E, pra fechar também, a gente tem várias aparições aí do artesão em várias coisas, né? Eu citei o Endgame, que é aquela história do 8º Doutor no Doctor Magazine e tal. Sim. Tem várias outras, ele tá em livro, ele tá em quadrinho, ele tá em tudo. Divided Loyalties, The Magic Mouse Trap e, claro, Nightmare Fair, que a gente já falou. Entre outras, né? Entre vários, E a gente também tem um pouquinho do artesão, assim, não ele diretamente, mas o sangue dele, que é justamente quando a gente conhece a irmã do Celestial Toymaker, do Guardião de Cristal. O que prova aí que não são só 6 Great Old Ones. Pois né? A gente descobre que mal comparando como o próprio Gallifrey, né? A gente tem os Galifreyanos, que é uma raça inteira, e a gente tem um subgrupo dessa raça que são os Senhores do Tempo. No caso, tem os antigos, os grandes antigos, e deles, 6 viraram Guardião do Tempo. Só que tem a irmã do Toymaker, que é a Hekuba, que ela é conhecida como a Rainha do Tempo. E assim como o irmão, ela tem uma predileção aí por jogos, né? E ela pega o doutor e os companheiros dele da vez pra fazer um joguinho ali amistoso. Só que uma das regras do jogo é que eles têm que... Você tá de brincadeira comigo. Né? Uma das regras do jogo é que eles têm que manipular o tempo. Essa é a parada, assim. Que bacana. Na época era o 2º doutor James Zoe, e isso tá nas Lost Stories também. Olha que bacana. Assim como a Nightmare Fair, só que é uma Lost Stories do 2º doutor. Eu acho, assim, um desperdício você jogar o Celestial Toymaker lá em 66 e nunca mais usar. Então que bacana que eles expandiram essa ideia, toda essa questão dele ser um ser antigo, dele ter uma irmã, tipo, é bacana. Porque uma ideia muito legal. A irmã dele ainda zoa mais, né? Porque no caso do artesão é assim, eu tenho a minha sala, eu tenho esse meu universo de bolsa onde vocês vão fazer meus joguinhos. No caso dela é assim, o jogo é o seguinte, vocês têm que zoar o tempo, tá? É isso. É isso. Boa sorte, te vira aí, quero nem saber, né? O nome da história é The Queen of Time e é da Lost Stories, não deem a procurada se vocês quiserem ouvir. Muito é uma história bacana. muito bacana. Sabe o que esse arco me lembra também um pouco, assim, de leve, tá, gente? Tipo, não é a mesma coisa, Sim. Mas me lembra muito aquele episódio do Dream Lords, do 11º. A escolha de Amy. A escolha de Amy's Choice. Porque essa coisa de... né? Então, é de leve, né? De novo, não tem super a ver, mas essa coisa de manipular... de fazer eles entrarem no caso do Dream Lord é um sonho dentro do sonho do sonho, né? É um sonho, eles não estão vivendo de fato aquilo, tipo, fisicamente. Sim. Mas me lembra. Na real, esse arco, ele me lembra muito um arco que a gente vai ter mais pra frente. Quer dizer, o arco mais pra frente me lembra esse. Que é o Mind Robbers, que é com o 2º doutor. Que também, que assim, é o doutor James Zoe. Pode crer.
presos num outro mundo ali, que no caso é a Land of Fiction, né? Mas não é a sala de jogos. Sim. E que é tudo maluco, tem Rapunzel, tem super-herói, tem jogos também, de certa forma, tem uma hora né? que... Porque o lance é que o Fraser Hines ficou doente. Eu aí lembro tiveram que pegar outro ator, Isso. aí pra justificar, tinha um jogo que ele tinha que montar a cara do Jamie, ele monta errado, aí a cara Por fica do isso outro ator. o rosto dele muda. Me lembra um pouquinho. Me lembra também. É toda essa coisa de, tipo, é um cara mais poderoso que manipula a realidade, o doutor tem que... Não é o Toy Maker, mas assim, se eles quisessem ter feito o vilão dessa história ser o Toy Maker, elas teriam sido até mais legal. Nossa, super daria. Sim. Tava super dentro do lore aí, da coisa sim. toda. Agora vamos aí falar um pouquinho dos atores, né, também. Coisa bem interessante isso. E pra quem acredita ou não, são apenas fatos. Factos. O Peter Purves gostou tanto de fazer Celestial Toymaker, que ele levou pra casa o joguinho do Trilogy Game, aquele jogo que o Doutor joga. Sim. Legal, né? Aí, quando ele saiu de Doctor Who, ele ficou 1 ano e meio sem trabalhar. Jogando esse troço. Não. Tava na casa dele o jogo. Ele ficou 1 ano e meio sem conseguir trampo. Ele jogou fora o jogo e no dia seguinte ele conseguiu um trabalho. Eita porra. Mano. Que, aliás, o trabalho foi em Z-Cars, que é uma série bem famosinha também. Caramba. Então, olha, são fatos. Bicho. Eu só vou jogar esse fato aqui. Tá maluco. E deixa pra lá. Nunca joga esse jogo. Exatamente, pelo amor de Deus. E a gente já falou aí um pouquinho do Michael Gough, né? O Toymaker em pessoa. Né, que ele tem aí o aniversário em 23 de novembro, ele faleceu com 94 anos, bem velhinho. Ele nasceu em Kuala Lumpur, tipo, mó história maluca. E ele vai voltar pra Doctor Who, mas não como Toymaker, ele vai viver um personagem em Arc of Infinity. Sim. Ele também fez os Batmans aí, ele fez filmes da Hammer, ele ganhou Tony, ele ganhou BAFTA, o cara é foda. E aí, pra nós, né, que é mais importante, é que ele foi casado com a atriz Anneke Wills. Não, mas foi uma das coisas importantes. Foi casado, né? Que é a Polly, é a próxima companhia que vai entrar aí na série. Eles foram casados de 1962 até 79. Olha aí. E quando eles casaram, a Anneke já tinha uma filha, que chamava Polly. Eita! E aí, eu não sabia disso. Ele adotou essa filha e juntos eles legal. tiveram um outro filho chamado Jasper. Que maneiro! E aí eles ficaram juntos um tempão. Esse cara também casou 4 vezes. Ele já tinha uma mulher antes, casou depois. Se fazia muito isso antigamente. Ele era bem charmosão, né? Não, ele era bonitão. Ele era bem bonitão. Ele parecia o Timothy Dalton, né? Sim, e ele teve uma carreira extensa. Ele fez muita coisa. Mas assim, ele fez muita coisa. É um ator muito proeminente, famoso, talentoso, uma joia britânica mesmo, de fato, assim. E que honra tê-lo em Doctor Who. Sim. E que pena que ele não voltou aí nos anos 80, né? Que pois teria sido uma boa... um fechamento legal da passagem dele por aí. Mas a gente tem outras histórias, histórias bacanas do personagem. Pena que o ator não voltou, pois né? Uma última coisa super bacana de falar também é que nosso querido amigo ali, Peter Cushing, né, ele tinha os Já ouvi falar. Pois ele tinha os filmes dele ali do Doutor Who, em que o Doutor é humano, a gente tem os reviews e tudo mais. E em uma entrevista ele chegou a falar, porque ele assistiu coisas da série, né? Lógico. E ele sabia que o doutor dele tava meio à parte dos outros, né? E ele em uma entrevista falou assim, que a teoria que ele tinha é que o doutor dele é sim um Senhor do Tempo. Olha. E tá sim na linha de continuidade da série normal, só que em algum momento, um doutor muito lá na frente, muito lá na frente, o doutor entra no embate com o Toymaker. Olha só. E o Toymaker apaga a memória dele e faz ele reviver as primeiras aventuras como parte de um jogo. Tipo, o jogo você não tem suas memórias, você acha que é um humano e você tem que se virar. Olha aí. E você tem que se virar aí fazendo aventura de novo. Vê se você consegue sair vivo. E ele conseguia. Se é o cânone do Cushing, eu tô aceitando. Então, eu não sei você, mas pra mim já tá isso era a verdade. Real oficial. Era a verdade pro Cushing. Ele falava, pra mim é isso, é assim, o personagem foi é isso. Foi isso que aconteceu. Eu achei maravilhoso. Muito bacana, né? Ia ser legal se a série tivesse incorporado isso não, também, a gente sabe que não é um universo alternativo. É um doutor onde não tem Senhor do Tempo, ele é humano. Gente, não tem jeito, mas muito é maneiro. Legal, Sim. cara. Gente, não tem o que falar. Esse arco, ele é um arco muito importante, né? A gente às vezes revisa alguns arcos aqui e a gente fala, é um arco mediano, não é o melhor, não é o pior. Esse arco é um dos melhores. Assim, muito bom, esse é um arco que entra aí, né, no hall de grandes arcos de Doctor Who, sem dúvida.
mesmo É um sendo hall muito Recon, grande. É um É um hall muito hallzão. grande. É um hallzão. É uma sala, praticamente. É uma sala de jogos. É um museu. Caraca, cara. Olha aí. Olha aí. Acaba de pensar, né? E assim, mesmo sendo Recon, as pessoas reconhecem a importância dele. Ele é um arco muito bem Sabe? visto por todo mundo, né? Não, todo assim, mundo gosta. Não tem uma pessoa que eu ouvi falar, não. acho esse arco um saco. Não tenho o que falar. Celestial Toymaker é um dos melhores arcos do primeiro Doutor e da série inteira, sem Vixe, dúvidas. ok, então fala, né? aproveita aí. Qual a sua nota? Hartnell ao Whittaker para The Celestial Toymaker. É capaldão na cabeça, né? Justo. E, de novo, gente, eu acho que a gente sempre fala isso em Arco de Recon. Que se tivessem os outros episódios, ia ser um Whittaker, né? Porque, cara, que legal. Eu dou Capaldi também. Eu sei que tem todos os problemas da época. Ah, porque não tinha orçamento. Ah, porque não sei o quê. Gente, é um arcão, cara. Pelo menos, eu acho genial a ideia de trazer jogos pra Doctor Who. E essa coisa, eu não sei, eu acho que a atenção do telespectador fica muito presa, cara. Sim. Porque, de verdade, é uma coisa que você quer acompanhar. Jogos. A gente não tem um monte de jogo de reality show hoje em dia? É verdade. A gente tem um monte de programa Cara, sabe de o que que é o certo jogo. Toymaker? É um passo-repassa em Doctor Who, Em cara. Doctor Who. No caso, o Toymaker é o Celso Portiolli, né? Pois é, e já que eu tô falando da minha nota, eu vou aproveitar pra falar aí dos números aí de audiência também, porque pra você ver, né? Foram números altos. Os episódios 1 e 2 tiveram 8 milhões de telespectadores na época, né? No dia Sim, bastante, da exibição. bastante. O terceiro teve 9,4 milhões. Ou seja, a galera empolgou e voltou com mais, né? Aham. E o tantos último amigos. diminuiu um pouquinho, tudo bem, 7,8, mas são números altíssimos. Lembra que a Aí gente tá falando falou dos anos 60, né? dos anos 60? E lembra que a gente falou que depois de Daleks Master Plan deu uma Caiu caída? E olha só onde a gente tá chegando. Tá subindo de novo os números de audiência, isso é fantástico, é maravilhoso. E não tem o que falar. Tô curiosa. Sua nota, Fred Pavão, pra The Celestial Toymaker. Não fique, é Capaldi também. É capaldão na cabeça, Não, cara. eu não consigo dar uma nota máxima justamente porque a gente não vê de verdade tudo. Mas de verdade, o Toymaker, o artesão, é um personagem que eu gosto demais. Sim. Sério, sempre que começa a temporada, eu torço pra que ele volte de algum jeito. Isso é uma coisa que eu consigo riscar. Tirando livro, não. Mas todas as histórias de áudio, de quadrinho, qualquer coisa que ele apareceu, eu li e eu escutei. Por causa dele. Porque eu acho o personagem muito legal. Porque o personagem está presente Sim. na história. Sim. Então não tem o que falar, né, cara? É isso, cara. Um ótimo personagem. Maravilhoso. É um arco bom e que ainda tem o bônus de ter criado um personagem muito legal pra continuidade da série. E é muito louco quando você para pra pensar, né? Só falando essa última informação aí, né? Todo esse arco foi criado pra tirar o Hartnell da série. E não conseguiram. E não conseguiram, porque o lance era o seguinte: o John Wiles lá, ele tava louquinho pra tirar o Hartnell da série, e ele falou: já sei, vamos fazer uma história em que ele fique invisível. E quando volta outro cara. E quando volta, exatamente, a gente bota outro cara no lugar e tá explicado. E aí, essa ideia foi lá pros chefões da BBC, eles falaram: Você é louco? Você é louco, Cachoeira. A gente não só não vai tirar o Hartnell, como a gente vai tirar você. Vai tirar ele. Na verdade, ele mesmo que pediu pra sair. Mas a gente vai aumentar o contrato dele. Tipo, eles renovaram o contrato do Hartnell pra mais um ano. Sim. Porém, por causa disso. É o feitiço virar contra o feiticeiro, meu. Sim. Né? Porém, é a brincadeira virar contra o artesão. Né? Quando você para pra pensar, era uma sacanagem braba que ele ia fazer. Era uma sacanagem. Mas será que não foi isso que colocou ali a sementinha na cabeça do Sidney Newman? Com certeza. Pra falar, putz, sim, não tá dando pra ele ficar mais. Mas dá pra seguir sem ele. Vamos inventar um troço. Isso. Será que a semente não foi isso? Com certeza essa foi a semente plantada. Porque assim, Será que no fim a gente tem que agradecer o John Wiles por alguma coisa? Por esse ser humano horrível? Aí também não. É complicado. Aí seja menos, né? Mas, de fato, sim. Pra você ver como o feitiço virou contra o feiticeiro mesmo, que a série existe até hoje, tá, meu bem? Quem é você mesmo? Quem é você mesmo? Deixa pra lá. Você é o cara odiado pelo fandom apenas, né? Porque tudo isso surgiu pra tirar o ator, por maldade, porque na época o Hartnell tava bem de saúde. Meses depois acontece que ele fica mal e, de fato, utilizam uma ideia pra tirar ele da série. Então, assim, tá ali, tá começando a surgir as primeiras ideias
que uma vão substituição resultar de em substituição de elenco e aí a regeneração ou renovação, como ficou conhecido na época. Exato. Pois bem, um arcão maneiro, um personagem maneiro, curiosidades maneiras, como sempre. Sim. E a parte legal disso é saber aí a opinião de vocês, o parecer de vocês para essa nossa brincadeira de hoje, que foi revisar esse arco da Celeste Toymaker. Para isso, você precisa do nosso e-mail, que é o podcast@drrubrasil.com.br. Nossas redes sociais aí, Facebook, Instagram e o passo de brinquedo, assim, que você dá corda, ele vem, tipo... Lembra que tinha um pato? Que bonitinho! Que ele andava antigamente? É tipo isso, só que é um passo. Você dá corda, ele voa. Que são nossas redes sociais que você acha no usuário... @drrubrasil. Sim, todas as redes, ó. Facebook, /Dr. Brasil. Instagram, @Dr. Brasil, estamos quase com 10 mil, vai lá seguir. E Twitter, como sempre. Vê nossos stories, tá mó legal nossos stories. Que o stories pra caramba. Fred tá fazendo stories, Sim, tô gostando muito. É verdade. E também ali o Twitter, como sempre. Claro. Ali, @Dr. Brasil. Isso aí. Lembrando também que o ideal aí pra você que é o nosso ouvinte, você não ter que ficar indo no site toda hora. E vocês sabem, por exemplo, o site deu essa caída aí. Deu da instabilidade. Deu sobrecarga. Qual o grande lance? Você pode acessar o site normalmente. Sim, você pode ir em www.drbrasil.com.br quando não está caído. Sim, a gente inclusive aumenta aí, dá essa ideia pra você fazer. Mas é legal você seguir a gente nos nossos feeds. Tanto no RSS quanto no iTunes. Porém, o mais seguro de todos é o Spotify. Olha só. Porque o Spotify não tá ligado ao nosso servidor. Isso. Então, se você tá no Spotify, mesmo que o site caia, você escuta o DABRcast numa boa. Lisinho. E de preferência... E de quebra, você ainda pode compartilhar por lá, em stories, pros seus amigos, pra quem você quiser. Com certeza. O seu compartilhamento, como eu sempre gosto de falar, ele vale ouro, assim como ele tem o Guardião de Ouro. Então, você é o Guardião de Ouro aí do compartilhamento, tá bom? Exatamente. Terça-feira, voltamos aí novamente, provavelmente aí com um review da série moderna, que já tem um tempinho que a gente não faz. Que é o Fear Her, né? A gente tá protelando. A gente até fez um podcast da 12ª temporada pra não ter que falar de Fear Her. É verdade, cara. E aí, mas vai chegar a hora. Sim, e claro, lembrando aí que semana que vem temos mais um review da série clássica com The Gunfighters. Então é isso, foi muito bom estar nessa brincadeira bacana aqui de revisar com vocês em mais esse nosso DABRcast. Até nosso próximo encontro. Aquele abraço e falou! Falou, tchau, tchau! Esse podcast conta com o apoio dos nossos companions do Apoia-se: Bibiana Rossi, Mariana Maís Pirolo, Matheus Malveira, Michele Mantovani, Telo Caetano, Rodrigo Cruz, Jaqueline Santos, Danilo Ferreira Rossi, Matheus Pereira Flores, Caio Sanches Rodaelli, Rafaela Ackerman, Thiago Silva Querentino, CB Victor, Will Sartori, Karine Filgueira, Wanderson Teixeira, Duda Saturno, Malcolm Bauer, Leonardo Pereira Toniolo, Rubens Gomes Passos Neto, Débora Santos Almeida, Mariana de França Figueiredo, Ana Clara Fonseca, Débora Ruiz Silva, Kátia Valéria Favalli, Daniel Figueiredo Pereira, Otávio Ferraz e Cássio Raim Félix. Torne-se também um apoiador em apoia.se/Dr. Who Brasil.